Você está ofendido ou você está aprisionado? Sejam muito bem-vindos a esse canal e agora estamos começando uma série sobre ofensas. E eu quero te perguntar, meu irmão, você realmente está ofendido? Você realmente está vivendo um momento de dor no seu coração devido a algo que alguém te fez? Ou, na verdade, você está aprisionado pela até mesmo a sua falta de maturidade? Eu tenho certeza que, assim como eu, assim como todo mundo, você já foi ofendido. Você já se sentiu ofendido, mas eu quero te dizer que a ofensa ela é um campo minado. Tem um livro muito bom que eu já quero indicar aqui para vocês, que eu me inspirei nele para poder trazer essa série, que se chama A Isca de Satanás, de John Bevere. É um livro muito bom, recomendo muito a leitura, porque é um livro que mostra como que a ofensa pode nos atrapalhar e nos impedir de viver o que Deus tem para nossas vidas. Uma pessoa ofendida é uma pessoa com um coração amargurado. E a pergunta que eu te faço é, você quer ser essa pessoa? Você quer ser a pessoa ofendida, que realmente questiona acerca dos outros, que nunca dá o benefício da dúvida, mas que está sempre com um pé atrás, que está sempre com uma desconfiança, com um medo, ou até mesmo com julgamento, com preconceitos, com críticas constantes? Quem é você? E uma coisa que a gente precisa entender é a ofensa como uma armadilha que parece inofensiva. Parece muito inofensiva alguém um dia te criticar, alguém fazer algum mal contra você, e você simplesmente falou, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero saber dela, e simplesmente gerar um bloqueio no seu coração. Parece muito inofensivo porque várias vezes para mim também pareceu inofensivo. Ah, eu não gosto do fulano, vou com a cara dele. Mas o que eu quero te dizer é que nós não ganhamos nada sendo pessoas ofendidas. Muito pelo contrário. O que a gente leva é prejuízo. Pessoas ofendidas são pessoas prejudicadas. Quando você decide manter a ofensa no seu coração, quando você decide alimentar uma mágoa, um ressentimento, a única pessoa que verdadeiramente perde com isso é você. E a gente precisa entender uma coisa, uma mágoa não tratada, ela adoece o nosso coração. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele ama se manifestar nas pessoas, mas ele se manifesta, ele habita em ambientes limpos. Quando o nosso coração está cheio de amargura, está cheio de tristeza, está cheio de ressentimento, não tem para que o Espírito Santo habitar em nós. Não tem por que o Espírito Santo habitar em nós. Muito pelo contrário, pessoas que estão feridas, pessoas que se sentem ofendidas até hoje, carregando algo que alguém fez, são pessoas limitadas na vida. São pessoas que pensam que podem ser usadas por Deus, que podem viver os projetos de Deus, quando na verdade elas não podem, porque a ofensa no seu coração gera um bloqueio. E eu quero te dizer que Deus não tem esse bloqueio para mim, Deus não tem esse bloqueio para você, mas o chamado de Deus é para que a gente amadureça. Esse canal eu tenho como objetivo a gente trazer um amadurecimento cristão, e acompanhando pessoas há muito tempo, eu vi pessoas que não estavam rompendo, não estavam vivendo o que Deus tem para a vida delas, pelo simples fato delas se sentirem ofendidas. Olha que loucura. E o que acontece? Satanás, ele utiliza, gente, de ofensas para gerar grandes divisões. Quando a gente se sente ofendido, ao invés da gente olhar o que nós podemos melhorar, ao invés de nós olharmos o que Deus quer gerar em nós, a gente prefere olhar as pessoas como inimigo. Não é por acaso que a Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. A gente precisa entender que só há um inimigo de verdade na nossa vida, que é o diabo. As pessoas nada mais são do que vítimas de outras vítimas. Ah, mas eu sei que tem pessoas que têm problema, que são problemáticas, eu sei que tem pessoas que são mau caráter. Eu não estou dizendo que nós temos que conviver com todo tipo de pessoa e ser amigo de todo tipo de pessoa, não. Acredito que nós temos que ser muito seletivos com quem nós vamos conviver, sim, com quem nós vamos abrir o nosso coração. Mas o ponto em questão é,
Deus não nos criou para que nós ficássemos vivendo em discórdia, para que o nosso coração fosse lugar de sentimentos ruins, mas que o nosso coração fosse lugar de habitação dele. E quando o Espírito Santo habita num lugar, ele gera frutos que são amor, alegria, a paz, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. Então, quando o Espírito Santo ele entra num ambiente, ele transforma aquele ambiente em um ambiente positivo. E a pergunta que eu te faço é: você está se permitindo ser usado pelo Espírito Santo e principalmente ser transformado por ele? Porque deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, uma coisa muito séria, gente. Ser usado pelo Espírito Santo, muitas pessoas porque o dom do Espírito Santo vem de Deus. Mas você ser a habitação do Espírito Santo e ser transformado por ele são os frutos do Espírito. E fruto não é dado, fruto é cultivado. Então, se os frutos precisam ser cultivados, a pergunta que eu te faço é: você está cultivando os frutos do Espírito no seu coração? Se você cultiva as ofensas, se você cultiva críticas negativas, não tem como você cultivar os frutos do Espírito. Para você cultivar os frutos do Espírito, você precisa se concentrar não somente em si mesmo, mas em Jesus. Pessoas ofendidas são pessoas centradas em si mesmas, mas pessoas com o fruto do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, estão centradas em Jesus, centradas em Deus. E o nosso grande desafio aqui, o grande desafio desse vídeo, é que eu quero que você entenda que essa ofensa que você pode estar carregando, essa mágoa que você está ressentindo de determinadas pessoas, está te impedindo e te aprisionando de viver aquilo que Deus tem para sua vida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, e nós temos um grande exemplo na Bíblia, como por exemplo, Caim. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aqui a história de Caim. E, gente, simplesmente Caim tinha inveja do irmão. Caim, ele entregou uma oferta para Deus, a qual Deus rejeitou, porque aquela oferta não era o melhor. Em contrapartida, o seu irmão, sim, ofereceu a Deus o melhor. E quando Deus rejeita a oferta de Caim, ele não está rejeitando Caim, ele está rejeitando a oferta de Caim. O que muitas das vezes nós confundimos na nossa vida é que as pessoas, elas não estão necessariamente nos rejeitando, mas elas rejeitam atitudes que nós temos, posturas que nós adotamos, que muitas das vezes podem sim ser desagradáveis. Então, se nós queremos não ser aprisionados por uma ofensa, por uma mágoa, tá na hora da gente entender que não se trata somente de nós e não se trata somente da nossa essência, mas muitas das vezes é um comportamento nosso que precisa ser ajustado. Caim precisava simplesmente se arrepender e entregar uma oferta melhor e concentrar naquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que quando ele quis ser justiceiro na vida do irmão, ele quis ocupar o lugar de Deus. E é isso que acontece quando nós nos amarguramos com alguém. Nós queremos ocupar o lugar de Deus e fazer justiça dentro do nosso coração. Não precisa muitas das vezes você querer se vingar, mas dentro do seu próprio coração você quer fazer a justiça. Então o que você faz? Você se fecha, você fala mal, você ressente e você vai matando aquela pessoa no seu coração. E eu quero te dizer, Deus não tem isso para sua vida. Liberte-se dessa ofensa que muitas das vezes está te limitando, que muitas das vezes impede os frutos do Espírito de serem cultivados no seu coração, porque você está preferindo cultivar algo ruim que alguém fez contra você. Eu sei que não é fácil perdoar. Perdoar é um grande desafio, mas perdoar é um dos maiores desafios que Deus nos dá e uma condição para que nós também sejamos perdoados. Assim como alguém já te ofendeu, você também ofendeu pessoas. Se a gente quer ser justo mesmo, a gente tem que entender que nós falhamos. Ah, mas não falharam. Eu não falhei com outras pessoas como falharam comigo. Eu sei que talvez você possa ter vivenciado dores muito grandes, decepções muito fortes, às vezes abusos, traições, tensões mesmo, que podem ter feito que você se desanimasse da vida. Mas Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é a esperança para a sua dor. E tudo que ele faz tem um propósito. Deus, ele não tem responsabilidade pelo que as pessoas fazem com a gente, mas nós mesmos temos responsabilidade com a nossa própria cura. Então,
O Espírito Santo é aquele que vai nos auxiliar e gerar essa cura no nosso coração. É Deus que vai fazer com que a gente possa olhar para aquela ofensa e falar, eu sou maior do que isso. Porque o Espírito Santo opera na minha vida, eu sou capaz de vencer essa ofensa e entender que ela não vai definir a minha vida. E não ficar ressentindo, sofrendo, vivenciando aquilo dali. Então eu quero te convidar agora para você fazer uma autoanálise. Será que você já se acostumou a viver magoado? Será que você já não está confortável com a mágoa e começou a achar que ela faz parte da sua vida? Você fala mal pelas costas, critica, fica julgando nos seus pensamentos, fica excluindo aquela pessoa, fica macomunando mal mesmo. Será que você tem tido esse tipo de comportamento? Porque se você tiver hoje, o Espírito Santo está usando esse vídeo para falar para você que está na hora de você amadurecer. Assim como faltou para Caim amadurecer e ele colheu os frutos dessa imaturidade, dessa infantilidade, dessa maldição que ele gerou ao permitir uma ofensa crescer no coração dele, assim nós também precisamos entender que ou eu vivo uma vida de bênção e cultivo os frutos do Espírito, ou eu vivo uma vida de maldição e cultivo uma ofensa no meu coração. Se você quer cultivar a ofensa no seu coração, o Espírito Santo não tem como se manifestar na sua vida. Não tem como você viver o que Deus tem para sua vida enquanto você estiver ofendido. E esse vídeo está te falando. Se você está ofendido, na verdade você está aprisionado. Lixe essas pessoas que te ofenderam, que te magoaram, e comece a colocar isso diante de Deus, para que você possa falar, eu vou vencer essa ofensa, eu vou crescer com isso, eu não vou ser igual a quem me feriu, porque deixa eu te contar um segredo, quando nós não resolvemos aquilo que um dia nos feriu, muito provavelmente e involuntariamente, você vai acabar se tornando uma pessoa que também fere as outras. Pode ser que não do mesmo modo, mas você vai acabar repetindo o ciclo de desgraça. Porque um abismo puxa outro. Se você não resolve os seus próprios conflitos, eles vão acabar definindo a sua vida e não vai ser positivo, não vai ser o resultado que você está esperando. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. E se esse vídeo falou com você ou você sabe de alguém que pode ser agregado com esse vídeo, compartilhe, mande esse vídeo para essas pessoas, comente aqui o que você achou, se você teve alguma situação que você vivenciou de crítica, de dúvida, de abuso, alguma situação difícil que você viveu, que você ressentiu, ficou ofendido, mas você venceu ou deseja vencer, compartilhe aqui com a gente. Vai ser um prazer estar com você. Se inscreva nesse canal, galera. Muita gente ainda não se inscreveu. Se inscreva para que você não perca nenhuma novidade e nenhum vídeo. Conto com vocês.